Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que estarei transmitindo a você a partir deste momento, ela se encontra no livro Isaías, capítulo 28, versículo 10, e assim está escrito: Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, até aqui. Assim Deus apresenta o seu conhecimento por meio da Bíblia, por meio de regras e mais regras, mandamentos e mais mandamentos, ensinos e mais ensinos. Havendo de um mesmo ensinamento ser encontrado em diferentes passagens bíblicas, sendo assim, a necessidade do ser humano se atentar em toda a passagem bíblica para de fato aprender o conhecimento que vem do alto, o conhecimento que vem de Deus. E dessa forma o Senhor nos apresenta a sua lei, composta de regras e mais regras, de mandamentos e mais mandamentos. Havendo mandamentos diversos, todavia, com finalidades opostas. Havendo assim, na lei do Senhor, mandamentos com finalidades dietéticas, obviamente, relacionadas à saúde humana, preocupando assim o Senhor com a nossa saúde física, pois assim somos apresentados pelo Deus verdadeiro, como sendo nós templo do Espírito Santo, e que assim quem destruiu o que é santo, o ser humano, assim será destruído por Deus, a partir do seu juízo executivo, do seu juízo final. Havendo também regras, mandamentos com finalidades ao perdão do pecado, que assim serviam de anúncio ao verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo. Tendo Cristo vindo e sido sacrificado na cruz do Calvário, tais regras, tais mandamentos, com finalidades ao perdão do pecado, como sacrificar animais, como o circuncidar o garotinho a partir do seu 8º dia de nascimento, festividades que eram celebradas como Páscoa, Pães Asmos, Pentecostes, Primícias, etc. Assim também a lei sacerdotal. Estas foram abolidas na cruz do Calvário, cumpridas pelo amor de nome Jesus Cristo. Todavia, aquelas regras, aqueles mandamentos presentes na santa lei de Deus, com finalidades morais, nos exortando em perfeição acerca do amor. Estas não foram cravadas na cruz de Cristo. Estas regras, estes mandamentos, sendo assim apresentado como os 10 mandamentos de Deus. Mandamentos estes que foram escritos pelo dedo do próprio Criador em 2 tábuas de pedra, que assim foram entregues ao servo do Senhor de nome Moisés, para que estes preciosos mandamentos, 10 mandamentos, fossem aplicados na vida humana. Não só para judeus,
mas também para gentios, como eu, como você que me ouve neste momento. Todavia, há aqueles inseridos no meio religioso cristão que lutam contra a verdade, querendo assim desfazer mandamento divino, posto em validade eterna. Dessa forma, o Senhor escreveu os seus 10 mandamentos, incluindo o lembra-te do dia de sábado para o santificar. Biblicamente falando, segundo o aconselhamento divino a todos nós, o sábado, o 7º dia semanal, é uma verdade a ser aplicada em nossas vidas, não de forma obrigatória, mas pelo amor, conforme assim nos exorta o Deus Criador. E para deixar aqui de fato a verdade exposta a quem me escuta, a quem me ouve, vou deixar algumas mensagens bíblicas para que não haja dúvida quanto à verdade do 4º mandamento do decálogo divino: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se irmos para o livro de Tiago, no seu capítulo 2, no seu versículo 10, lá está escrito que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. Logo, a matemática aqui, 10 menos 1, não é igual a 9, mas sim igual a 0. Ou seja, aprendemos dessa forma que o servir a Deus deve ser por completo e não parcial. Assim nos diz o Deus Criador. Ainda na escritura do apóstolo Tiago, inspirado divinamente, ainda no seu capítulo 2, no versículo 12, lá está registrado que assim como falamos à luz da santa lei de Deus, devemos assim também nos proceder, porque é por esta lei, a lei de Deus, que somos e que seremos julgados divinamente, sendo a lei chamada pelo apóstolo de lei da liberdade. Ela te liberta, ela me liberta de quê? Do pecado, pois ela nos instrui acerca desse fim. Leia Tiago, capítulo 2, versículo 12. Indo para 1 João, capítulo 2, versículo 4, lá está registrado que aquele que diz conhecer a Deus, mas que o despreza não cumprindo o mandamento divino, o mandamento do amor, este é mentiroso, não estando nele a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Ainda em 1 João, agora no capítulo 5, versículo 3, ouça o que está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, mandamentos com finalidades morais, resumidos pelo Senhor Jesus no amar a Deus acima de tudo e no amar ao próximo como a si mesmo. E assim encerra este verso bíblico: ora, os seus mandamentos não são penosos. Assim não são penosos para quem crê genuinamente no Deus da Bíblia, no Deus Pai Jeová, no Deus Filho Jesus Cristo e no Deus Espírito, o Espírito Santo. Pois assim quem faz, assim quem crê genuinamente, sendo de fato guiado pelo Espírito Santo, o pesado estará em não obedecer ao Senhor completamente. Obviamente que todos nós somos pecadores,
somos falhos e necessitamos urgentemente da misericórdia de Deus, do seu perdão, do seu amor. Uma coisa é o ser humano cair em algum momento de existência neste mundo. E ao cair, não se dar assim por vencido, mas pela consciência possuída acerca do Deus verdadeiro, do que Deus nos exorta na sua palavra. Este vai lutar contra o mal na sua vida, aliando-se ao Criador e vencendo qualquer que seja o mal. Agora, aqueles que dizem crer em Deus e que assim desfazem de qualquer que seja a verdade bíblica nos apresentada pelo Senhor, neste não há verdade. Este a palavra do Senhor chama como mentiroso e falso cristão. Por fim, os remanescentes do povo de Deus aqui neste mundo, o que restou do povo fiel de Deus neste mundo terreno de pecado, a sua igreja física verdadeira estabelecida neste mundo terreno, esta é revelada como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia, ou seja, a igreja verdadeira de Deus, ela não pode mentir. Ela não pode anular mandamento algum vindo do Criador e estabelecido como sendo eterno, para ser cumprido eternamente, seja aqui na terra, seja no céu. Leia Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Assim sendo, não há sinceridade alguma naquele que se diz ser cristão, mas que descaradamente anula qualquer que seja o mandamento divino, sem este não ter sido anulado pelo artífice da vida, pelo artífice da lei, dos ensinos que assim o ser humano deve seguir, o Deus Criador. E aqui encerro com mais uma verdade bíblica que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, se ela é perfeita, por que o ser humano querer aboli-la? Lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, será feliz no que realizar. Sendo esta felicidade imposta ao ser humano aqui, crente fiel a Deus, estabelecida não no sentido material, mas sim do comportamental. Pois aquele que crê verdadeiramente no Senhor, o seu comportamento é diferenciado, pois este é guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo. E mesmo que haja falhas, haja quedas no decorrer da existência do ser humano, mas assim este ser humano, crente de fato, cristão, ele não fará de nenhum tipo de pecado um estilo de vida e logo, logo, ele se afastará daquele mal cometido. Mas em hipótese alguma, ele agirá antagonicamente ao assim diz o Senhor. E por isso, os 10 mandamentos, a lei de Deus com finalidades morais,
Assim, o Deus Criador nos enviou estes preciosos mandamentos que compõem esta sagrada lei, para assim ela ser cumprida eternamente, pois a sua validade é eterna. Ore comigo neste momento. Deus bendito, Deus Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Santo Deus, pelo Deus misericordioso, o Deus do amor que tu és, Pai querido, o Deus que nos concede a oportunidade conforme a necessidade de cada um, Senhor Deus. Um Deus longânimo, que assim está a todo momento preparado a socorrer nós, seres humanos, perdidos pelo pecado, Santo Deus. Mas assim quer o Senhor que sejamos dignos diante da Tua presença, Pai querido, que assim venhamos a crer verdadeiramente no Senhor, para assim não nos satisfazer mal algum, pecado algum, Senhor Deus, para que assim de fato, caso venhamos a falhar, que cheguemos ao arrependimento, para que assim tu possas nos socorrer, nos perdoar, nos purificar de toda injustiça e nos libertar da condenação maior do pecado, que é a morte eterna, Santo Deus, pois somente o Senhor, através do sacrifício de Cristo Jesus, pode nos salvar desta condenação maldita. Louvado seja o teu nome sempre, Pai querido, purifica nossas mentes, nos dê o entendimento devido, Pai, para que assim possamos compreender a tua mensagem exortadora e que não venhamos assim a agir contra mandamentos preciosos do Senhor, que constitui a tua santa lei, com finalidades morais, para nos exortar perfeitamente acerca do amor. Te amamos, te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados. E ajuda-nos, Pai querido, guiando-nos com o Espírito Santo, para que assim possamos, de fato, vivermos neste mundo terreno como herdeiros da tua eternidade, Santo Deus, como filhos genuínos do Senhor. Humildemente assim oramos em nome de Jesus. Amém, Santo Deus.